Se você já tentou criar um hábito saudável ou se livrar de um mau hábito e falhou várias e várias vezes, talvez esteja fazendo algo errado. Muitas pessoas tentam dietas e várias receitas mirabolantes para emagrecer, melhorar nos estudos ou desenvolver uma habilidade, mas acabam se frustrando por não conseguirem manter isso por muito tempo. E isso ocorre por um motivo muito simples: elas não criam hábitos. E é justamente sobre hábitos que vamos falar hoje. Então seja muito bem-vindo ao canal Desenvolvimento Ilustrado, onde você irá aprender sobre desenvolvimento pessoal e profissional de uma forma diferente. Mas afinal de contas, o que é um hábito? Um hábito nada mais é do que uma ação que você realiza de forma frequente e automática, sempre que entra em contato com um ambiente ou uma situação ou contexto específico. Durante grande parte das nossas vidas, nós agimos de acordo com os nossos hábitos, desde o momento em que acordamos até o momento em que vamos dormir, de modo que os hábitos que criamos comandam a nossa vida. Os hábitos são muito importantes quando levamos em conta o trabalho do nosso cérebro, que em estado basal consome aproximadamente 20% de toda a energia disponível no corpo para suas demandas diárias. Se a cada instante da sua vida você tivesse que conscientemente tomar todas as decisões sobre cada ação que você realiza, como qual tênis colocar primeiro, com qual mão segurar o copo ou escovar os dentes, como andar, como sentar e respirar, tanto a demanda energética quanto o trabalho do seu cérebro seriam muito maiores. Por isso, o cérebro converte as ações que você realiza com frequência e em um mesmo contexto em rotinas automáticas, e assim ele passa a tomar menos decisões ao longo do dia e da sua vida. Todos os dias dependemos de dezenas, se não centenas ou milhares de hábitos que foram criados ao longo de nossas vidas e que vão desde coisas simples, como pôr o creme dental em uma escova, escovar os dentes, lavar as mãos após ir ao banheiro, a forma como amarramos o cadarço ou um tênis, até mais complexas como, por exemplo, dirigir ou tirar o carro da garagem de marcha ré. Os hábitos podem surgir de forma consciente ou inconsciente, e quando conhecemos a sua estrutura, somos capazes até de alterá-los. Mas primeiro, precisamos conhecer a estrutura e o funcionamento de um hábito. Segundo Charles Duhigg, em seu livro O Poder do Hábito, um hábito é composto de 3 partes. A primeira é uma deixa, um gatilho ou um contexto, que dispara a ação a ser realizada. A segunda é a rotina, que é a ação ou comportamento que você vai executar. E a terceira é a recompensa ou gratificação que você recebe quando completa essa rotina. Vamos pensar em 2 situações diferentes. Na primeira situação, todo dia de manhã seu despertador toca, você aperta o botão de soneca e volta a dormir. Ao final, você acaba indo cansado para o seu trabalho e fica desmotivado ao longo do dia. Nesse caso, o alarme seria o gatilho, adiar o alarme seria a sua rotina e dormir um pouco mais, porém ficar cansado ao longo do dia, seria a sua gratificação. Enquanto que na segunda situação, todo dia de manhã o alarme toca, você levanta, lava o rosto, escova os dentes e inicia a sua rotina matinal para então ir trabalhar. Nesse exemplo, o alarme também seria o seu gatilho, porém a ação seria levantar e começar a realizar a rotina matinal, enquanto que a sua recompensa seria ter mais disposição ao longo do dia. Perceba que a recompensa pode ser qualquer coisa, desde um sentimento até um objeto ou uma situação, como, por exemplo, poder descansar um pouco mais após a realização de determinada tarefa. Você provavelmente já ouviu que em 21 dias você consegue formar um hábito, certo? Porém, eu posso ter 2 novidades para você. A primeira é que estudos mais recentes informam que um hábito demora cerca de 66 dias para se formar, e é a partir desse momento que você realmente entra no piloto automático e passa a realizá-las de forma inconsciente. A força de um hábito aumenta diariamente à medida que você se expõe ao contexto ou gatilho e realiza a rotina e recebe a sua gratificação, até que se torne automático. O que acontece ao longo do processo é que o seu cérebro começa a se habituar e torna a tomada de decisões menos intensa. Porém, o processo em si tende a se fixar ao final desse período. E a segunda é que quanto mais simples for a ação ou rotina, mais forte será o seu hábito. Hábitos mais simples tendem a se consolidar mais facilmente, como por exemplo, beber um copo d'água ao acordar, comer uma fruta no café da manhã ou uma salada no almoço, ou simplesmente levantar quando o despertador tocar, se comparado a atividades mais complexas, como fazer 50 abdominais todos os dias. Ou seja, simplificar as ações no início pode ser um grande passo para a criação de novos hábitos. Mas como você pode saber se uma rotina que você já realiza
se tornou um hábito? Bom, se você tem que pensar muito sobre uma ação para realizá-la, provavelmente ela ainda não se tornou um hábito. Pois lembre-se, como eu expliquei anteriormente, um hábito é uma ação automática, ou seja, não depende de você pensar para realizá-la. Então, a partir do momento em que realmente se tornar um hábito, ela irá acontecer de forma quase que inconsciente. Quando você automatiza as ações comuns do dia a dia através de hábitos, você libera a sua mente para outras tarefas que são mais complexas e exigem mais atenção ou processamento. Porém, é importante que você esteja presente durante todo o processo, ou seja, mesmo que de forma inconsciente, que você saiba o porquê está realizando as ações que você realiza ao longo do dia. Então, embora você lave as mãos de forma automática sempre que vai ao banheiro, você deve saber o porquê faz isso. E agora que você já sabe como um hábito funciona, vamos entender como criamos um novo hábito. Em seu livro, Charles explica que para você criar um novo hábito, é necessário conhecer a estrutura e o funcionamento, definir o seu gatilho, a sua rotina e a sua recompensa e pôr isso em prática de forma constante e contextualizada. Para esquematizar isso de uma forma mais didática, irei dividir o processo em duas fases, onde a primeira fase é a fase de definição ou planejamento, que consiste em definir qual objetivo você deseja alcançar, como, por exemplo, conseguir ler um livro por mês, estar em forma até o verão, ter uma alimentação mais saudável e assim por diante. Definir qual ação simples você irá realizar e que possa ser realizada diariamente, que só dependa de você e que te leve na direção do objetivo escolhido e, de preferência, que caiba na sua realidade e possa ser sustentada ao longo da vida. Definir qual o contexto em que a ação será executada, qual local e horário ou situação ela será realizada, definir a gratificação ou recompensa que você irá receber sempre que executar essa ação, e após definir essas informações, você deve passar para a segunda fase, que é a fase de automatização. E é nessa fase que sua rotina irá realmente se tornar um hábito. Ela consiste em realizar a repetição contextualizada da rotina que você planejou, ou seja, você deve praticar a ação planejada diariamente, toda vez em que estiver no local e no horário definido ou no contexto escolhido. É importante ressaltar que é exatamente aqui que você consegue transformar a sua rotina em um hábito. Então, de forma alguma, você pode pular essa etapa ou negligenciá-la. E principalmente durante essa última etapa, que será a mais longa, você deve ter clareza de como funciona o processo da criação de um hábito e entender que ele demora, mas que com a prática ele tende a se tornar cada vez mais fácil até que se automatize, e ter a consistência mantendo-se firme até o final do processo. No livro 100% Presente, Joel J. fala sobre os mini-hábitos, que, em resumo, se trata de fracionar um hábito que você deseja alcançar em mini-hábitos que são pequenos, possíveis e só dependam de você, mas que no longo prazo te trarão um grande resultado. Por exemplo, se você não consegue correr 30 minutos por dia, você pode começar andando 10. Se você não consegue ler um livro por mês, pode começar lendo um parágrafo por dia. E se não consegue ir à academia 3 vezes por semana, pode começar fazendo 5 flexões por dia. Isso me lembra uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, que diz: faça o que você pode fazer nas condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Assim, é importante que você entenda o seu contexto e as suas limitações, mas siga melhorando. Então, se hoje você consegue ler apenas um parágrafo por dia, leia um parágrafo por dia, mas faça isso todo dia. E você vai ver que quando menos esperar, estará lendo um livro por semana sem maiores dificuldades. E como diz o Joel, não precisa dar um passo grande demais e se cansar. Dê passos curtos, mas constantes. Não precisa acelerar, basta não parar. Tudo bem, mas e se você quiser se livrar de um hábito ruim? Será que é possível mudar um hábito? E a resposta é sim. Mas como fazemos isso? Charles afirma em seu livro que você não pode eliminar um hábito, por mais que ele seja ruim para você. Porém, ele ensina que você pode mudá-lo, e que o segredo para isso é mudar o que já está em sua cabeça. Como já vimos, um hábito é composto de 3 partes: um gatilho ou contexto, uma rotina ou ação e uma recompensa ou gratificação. Ao se manter o gatilho e a recompensa, nós conseguimos com mais facilidade alterar a rotina ruim que executamos automaticamente por uma de nossa escolha. Para isso, você precisa escolher a rotina que quer mudar, identificar quais são os contextos ou gatilhos que acionam essa rotina, identificar qual é a recompensa ou gratificação que você recebe quando realiza essa rotina e escolher uma nova rotina para substituir a atual.
e a partir de então, deve executar essa nova rotina sempre que estiver em contato com este gatilho ou contexto e deve receber a mesma recompensa que recebia anteriormente. Você deve fazer isso diariamente e de forma consistente. Porém, ele explica que para você mudar um hábito, um novo componente se faz necessário, e esse componente é a fé, seja em algo maior que você ou na sua capacidade de realmente conseguir mudar. Se você acreditar que é capaz de mudar um hábito ruim e praticar isso de forma consistente e contextualizada, assim como fazemos para criar um hábito novo, é possível sim alterar um hábito ruim. E por fim, existem 5 coisas que você deve ter em mente quando quiser criar ou mudar um hábito. A primeira é que você deve criar expectativas realistas dos seus objetivos. Não adianta querer ler um livro por semana se você demora um mês para ler um capítulo. Você deve criar novos hábitos que possam ser alcançados na sua realidade atual. A segunda é que você deve ter constância e clareza. Assim como eu disse anteriormente, você deve entender como funciona o processo e entender que ele não é rápido, porém, deve se manter constante e não desistir. A terceira é que você deve ser objetivo. Escolha hábitos simples como comer salada no almoço, uma fruta no café da manhã ou levantar cedo quando o despertador tocar, por exemplo. A quarta é que você deve entender que rotina não é monotonia. Você deve ter uma rotina e deve executá-la todos os dias, porém, ela não precisa e não deve ser monótona. Por exemplo, se a sua rotina é comer uma fruta no café da manhã, não precisa ser sempre a mesma fruta. Você pode variar e fazer a mesma coisa diariamente de maneira diferente. A quinta e última é que você deve entender que o seu caminho é só seu. Só você é capaz de viver a sua vida e fazer a sua parte. Você pode até se inspirar em outras pessoas, porém não deve querer fazer como os outros fazem, porque o contexto e as ações são individuais. Bom, agora você já sabe o que é um hábito, como ele funciona, como você pode criar um novo hábito e alterar os que já possui. Então, só falta você colocar esse conhecimento em prática e comentar aqui embaixo o resultado que você obteve e o que achou do vídeo. Se você gostou, clique em curtir e salve para rever mais tarde. E se conhece alguém que precisa aprender isso, compartilhe o vídeo com ele. Se tiver alguma sugestão de vídeo, você também pode deixar nos comentários e eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon para os livros que eu citei no vídeo. Um grande abraço e até a próxima!